esse amor descrever, e o céu seria muito pequeno para tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par, por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em luz e glória eterna, para sempre ali desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par, por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Que usamos tantas. Tu és santo, Tu és santo, tu és forte, Tu és forte, tu és digno Tu és digno de meu louvor. de meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou ouvir-te, vou amar-te vou amar-te. em meu viver. Em meu viver, és o meu Senhor, és o Rei dos Reis, poderoso Deus, nosso Criador, és Emmanuel, amado, e adoramos, nosso Senhor, cujo Filho és, minha salvação, reinará sempre, eterno tu és, louvado, amado, E adorar tu me deste a paz, meu viver entrego a ti. Tu és santo, tu és santo, tu és forte, tu és forte, tu és digno tu és digno de meu louvor. de meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou ouvir-te, vou amar-te. vou amar-te Em meu viver, em meu viver. és o meu Senhor, és o Rei dos Reis, poderoso Deus, nosso Criador, és Emmanuel, és o Deus eu sou, E adorar nosso Senhor, o Deus vivo és, minha salvação, reinará sempre, pois eterno tu és louvado,
vida em olhar do Nascimento. Ouça essa voz, escute a voz do próprio Deus falando a ti.
correria mesmo. Eu cheguei do serviço, era quase 6 horas da tarde. Nem fala, irmão. Ainda bem que a fila tinha. Aí estava dando, graças a Deus por essa dinâmica ali, que eu dei uma enxutada ali, finalmente ali. Foi Deus que mandou fazer essa dinâmica ali. Tenho certeza disso. Irmãos, por mais que a gente trabalhe aparentemente com temas assim bem diferentes do que é pregado na igreja, os temas, eles, claro, têm o objetivo de chamar a atenção, é claro. Os temas por si só são impactantes, eu admito, só que eles são bíblicos. A grande diferença é que muitas vezes são textos que não são lidos na igreja, mas eles são bíblicos. A minha palestra é sempre bíblica. Eu não trabalho muito com autoajuda ou coisas desse tipo. Tem que ser um texto, o texto tem que estar na Bíblia. Por exemplo, eu apresento a palestra aqui e chego ali fora. O irmão citou o texto tal, o livro tal, tem certeza que é isso aí mesmo? Aí eu abro para a igreja para dialogar comigo. Agora, se eu vir aqui para frente e ficar viajando nas ideias, não tem nem como. Quando a questão ela não é apresentada de maneira muito clara, muito definitiva, não é tão convincente como deveria ser, a plateia ela fica como que sem entender, não porque ela seja uma plateia com QI baixo, é porque a apresentação foi confusa mesmo. Apresentações confusas faz com que a plateia nem sequer tenha dúvida sobre o que apresentou. Aí tem aquela argumentação: você não tem alguma dúvida? O professor normalmente ele faz uma série de afirmações, aí depois ele pergunta: tem alguma dúvida? Bom, se não tem dúvida foi porque entendeu tudo ou não entendeu nada. Eu sou contra essa ideia. Eu acredito que muitas vezes a pessoa ela deixa a desejar no momento de apresentar, de formular as suas ideias. Aí você não pode dizer: teve dúvida ou não teve, foi culpa de quem apresentou, no caso. Você não conseguiu apresentar a mensagem que queria e sequer o teu público teve alguma dúvida a respeito. Ponto final. Essa que é a questão. Manifestações satânicas nos últimos dias. Olha, não é pouca coisa que a Bíblia diz a respeito desse tema, hein? Não é pouca coisa, não. A gente sai desde a formação do homem, a gente vai para Isaías, a gente vai para Ezequiel, a gente vai para as profecias de Jesus, a gente trabalha lá com Daniel, a gente vai em Apocalipse. Não é pouca coisa que tem. Certa feita estava em Curitiba o Henricristo. Aquele era um dos piores farsantes que apareceu por aí. E por incrível que pareça, sempre tem um seguidor. Esse tempo atrás eu pensei comigo: e se eu virar um Henricristo também? Ora, qualquer idiota que vira um Henricristo tem alguém para seguir. E aquele cara era carregado pela galera ainda. Como se não bastasse, que eu acho que tinha 6 mulheres que carregavam ele. Aí, veja bem como que funciona a mente humana. Alguém chegou para ele com um copo com água. O copo cheio de água. Entregou na mão dele e falou: se você é o Cristo, transforma essa água em vinho. Eu pensei comigo: olha como as pessoas são ingênuas quando elas mantêm contato com o submundo do Satanás mesmo, com as forças satânicas. Houvesse uma permissão divina ali, que aquela água fosse transformada em vinho, por um embuste que fosse, ele teria carregado milhões com ele, por um simples milagre. Por uma simples contrafação, digamos assim.
Duas pessoas, elas mantêm contato com as forças do inimigo como crianças ingênuas. Os propósitos de Satanás, a palavra já apresenta. Jesus foi muito claro quando ele disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o propósito. Agora, houvesse uma permissão divina naquele momento, e que aquele homem transformasse aquela água em vinho, milhões de pessoas estariam seguindo ele hoje. Por um milagre que até o mágico por aí fora não consegue fazer. Não precisa nem ser o próprio Satanás. Aí entre um grupo de pessoas que, na sua grande maioria, não estuda a palavra de Deus. Houve um jogo de beisebol nos Estados Unidos. O estádio estava repleto. E alguém levantou uma placa, São João 3,16. Nós estamos falando na nação que se diz protestante. Nós não estamos falando de um jogo de beisebol na China. Ninguém sabia o que significava João 3,16. O primeiro assunto trabalhado aqui dentro desses subtítulos é imortalidade da alma. O primeiro texto nosso é Gênesis 2, verso 7. A afirmação que eu tenho para os nossos queridos é o seguinte: se a doutrina da imortalidade inerente da alma, nós temos que fazer uma diferenciação. Faça uma diferenciação, meu querido. Eu creio em imortalidade, mas não é inerente, eu creio na conquistada. É muito diferente. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. Eu creio em imortalidade também, mas a condicional. Ela é condicional à minha aceitação de Jesus como meu Salvador. Eu não nasço, eu não sei, nasço? Bom, eu não nasço imortal. A língua portuguesa prega cada peça que eu não. Está entendendo? Portanto, quando eu quero saber o que é o homem, eu tenho que analisar o que a Bíblia diz, qual é a constituição humana de acordo com a palavra de Deus. E não tem poucos textos. Quando nós estivermos estudando esse assunto, meus queridos, o que nós temos que ter em mente? Você tem que ter uma mente hebraica. Você tem que pensar como os hebreus escreveram a Bíblia. Na cultura hebraica bíblica não existe dicotomia. O que é dicotomia? Dicotomia é você tem o teu corpo e você tem uma alma que vive dentro desse corpo, que ela sobrevive após a morte do corpo. Ou seja, é uma dicotomia. O hebreu ele não pensava assim. Ele pensava de uma forma conjunta. Você não tem, você é. Então é diferente. Você foi formado com uma alma a princípio. O texto em Gênesis 2, verso 7, ele não diz que você ganha uma alma a partir do momento da tua criação. Olha que absurdo se a gente pensar. Meus queridos, o ser humano ele não pode ter existido antes da sua criação. Então ele não pode ter ganho algo imortal no princípio da sua criação, que fosse inerentemente imortal, digo, que não dependesse de nenhuma condição. O texto em Gênesis diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Isso é a coisa mais básica.
dicotomia grega e holismo bíblico hebraico, ou seja, o homem é um ser integral. Não existe, morreu o corpo e ficou a alma. Aí você passa a crer que o homem existia antes de ter sido criado, o que é uma aberração. Outro texto também, Ezequiel 18, sobre a condição da alma. Profeta Ezequiel, no capítulo 18. Eu sempre digo, 18, verso 4, e tem o verso 20 também. É um privilégio para nós termos a Bíblia traduzida, termos a palavra de Deus traduzida. É um privilégio. Eu lembro que eu frequentei uma igreja lá em Colombo e tinha um senhor e uma senhora e eles não sabiam ler. E aí eu lembrava, eu me colocava no lugar deles, porque é muito difícil você não saber ler e ter a palavra de Deus com todos os ensinamentos necessários para você herdar a salvação. E automaticamente você dependia de uma outra pessoa para fazer a leitura para você. O texto em Hebreus, em Ezequiel 18, no verso 4, diz assim: eis que todas as almas são minhas, a alma do Pai também, a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Morrer é morrer. Não tem como morrer e continuar existindo. Senão você não morreu. Então você passa a crer que a morte não existe. Ou morre ou não morre. Não existe meio termo para a morte. O texto diz com todas as letras: a alma que pecar, essa morrerá. E aqui nós estamos falando questão de vida eterna, hein? Esse texto pode fazer conexão com Romanos, onde Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Aí o último texto sobre essa questão, 2 Timóteo, 1 Timóteo 6,16. Eu não sei as pessoas, se elas têm tanta dificuldade assim, quando elas se deparam com um texto desse, por exemplo. Veja-se 1 Timóteo 6,16, por exemplo. Olha a clareza desse texto. Aquele que encontrar e quiser ler, uma dessas já até encontrou. Somente a ele pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Somente ele possui a imortalidade. Na minha versão diz: somente Deus é o único que é imortal. Qual a dificuldade de entender a palavra único? Se eu chego aqui na igreja e falo, entre os irmãos, eu sou o único que tem um Rolls Royce. Estou dando exemplos. Eu, para falar bem a verdade, eu não tenho nenhuma bicicleta. Mas para não correr o risco, né? Vai que eu falo no outro carro, eu tenho esse carro, então eu joguei bem alto. Se eu estou dizendo que eu sou o único, é porque não tem outro. Aí fica tentando, porque lá no grego, não, o texto diz: Deus é o único que possui imortalidade. Nós estamos numa busca à imortalidade, o que é diferente. E olha, meus queridos, a questão de crer ou não em imortalidade, se a alma é imortal ou não é, isso afeta grandemente o nosso estilo de vida. Afeta grandemente. Aí a pessoa pode pensar, caiu no erro de pensar: Josué, isso aí é só uma questão de escolha. A pessoa pode crer que ela tem uma alma imortal, ou que ela não tem. Enfim, é só uma questão de gosto, de escolha. Negativo, meu querido. A pessoa mantém um estilo de vida baseado naquilo que ela crê.
Isso é fato, é psicologia pura. Olha dentro da filosofia grega, e aqui eu chamo a igreja a ver a República de Platão. Não é Platão, é Platão. Ó, a República de Platão. Aqui é ensinada a imortalidade da alma. Tanto é que Platão é o grande, é o mestre dos magos dentro do mundo espírita, dentro do mundo filosófico imortalista. Só que as pessoas confundem. Eu li o texto de Timóteo. Timóteo é escrito por Paulo. Deus é o único que possui a imortalidade. Parece que eles entendem, em vez de Platão, eles preferem, em vez de Paulo, tudo é com P, mas um é um escritor bíblico, foi usado pelo Espírito Santo. O outro é um escritor grego de filosofia, que não tinha nada a ver com o cristianismo. Outro tema, a comunicação com os mortos. E daí um erro chama o outro, isso é inevitável. Um erro chama o outro, é uma corrente, está tudo conectado. Tanto ela pode ser a corrente da verdade, um elo conectado ao outro, como ela pode ser uma grande falácia, uma grande mentira. Isaías 8, eu falar bem a verdade, eu amo esse texto de Isaías. Isaías no capítulo 8. Meus queridos, o que a gente tem que entender quando a gente está estudando a palavra? Estas questões, elas sempre estiveram na mente da humanidade. Essas questões, elas não são novas. Tendo em vista que esses profetas, eles falavam inspirados pelo próprio Deus. No grego, a palavra para inspiração é theopneusto, que significa que fala com o fôlego de Deus. E o profeta, ele, além de prever o futuro, ele olha com os olhos de Deus. Lembra a situação de Eliseu e o seu servo? Senhor, peço-te que abra os olhos dele, porque são mais os que estão conosco do que os inimigos. E os olhos do seu servo foram abertos, e ele viu o acampamento rodeado de anjos. O profeta Eliseu, por olhar com os olhos de Deus, ele já estava observando aqueles anjos. Mas como ele viu que o servo estava temeroso, melhor dizendo, ele orou: Senhor, abre os olhos do meu servo para que veja. São mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora, eu não posso ignorar toda a santidade que é o texto inspirado pelo profeta, que fala com o fôlego de Deus, para trocar por filosofia grega. Lá Isaías diz assim: quando vocês disserem, olha só o texto, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Ele está fazendo uma indagação correta aqui. A favor dos vivos, se consultarão os mortos? É como ele achasse um absurdo a atitude do povo. E vamos falar a verdade, né? A nação israelita, ela vivia momentos de altos e baixos, mas os momentos de baixo da nação israelita, ela conseguia ser mais pagã do que os pagãos. As diversas vezes que foram levados para o exílio, não foi à toa. Quando eles abandonavam mesmo a Deus. E o texto ainda continua: a lei é o testemunho. Isaías 8:20 agora. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Tem uma tradução que diz: é porque, como? A tradução:
A minha diz: jamais verão a alva. Tem uma outra tradução que diz: é porque não há iluminação neles. Ironicamente, quando a gente vê os centros espíritas, eles sempre estão ligados a uma coisa de luz. É o caminho da luz, é o centro espírita luz do amanhecer, é o centro, é tudo ligado com luz. E na realidade ali não tem luz nenhuma, só tem trevas. Porque de fato o mundo espírita é exaltação da morte. Nós cremos em Jesus como nosso Salvador para adquirir a imortalidade. Eu não posso crer que depois da morte eu vou viver num lugar elevado de existência, independentemente se eu aceitar Jesus como Salvador. Aí que está o problema. Se a gente for falar, por exemplo, sobre a imortalidade inerente da alma, a comunicação dos mortos, a psicografia, a reencarnação, a lei do karma, a astrologia, o dom puro de línguas e a intercessão dos santos, e a questão também das curas mediúnicas, tem uma outra questão aqui, o EPS, ou seria as verdades sobre as curas mediúnicas, os anjos caídos, toda a base, ela depende da morte da pessoa. E em nenhum desses ensinos é colocado algum tipo de dependência de Jesus Cristo. É o homem realizando a sua autossalvação. É o homem caído, pecador, realizando a sua autossalvação. Pegue, por exemplo, a reencarnação. A reencarnação é sucessão de morte. Você teve uma primeira vida, vamos dizer, eu sou Josué, eu sou um dos piores cidadãos da vila. Quando eu morri, todo mundo falou, foi tarde. Mas dentro do mundo espírita, eu morri, aí eu vou precisar de mais uma morte para me ir encaixando até eu ser uma pessoa boa. Agora vamos para a Bíblia, o que a palavra de Deus diz sobre a questão de se de fato há harmonia, por exemplo. Nós já vimos ali o texto de a reprovação do profeta em comunicar-se com os mortos, porque na realidade não são os mortos, são os próprios demônios. Olha a clareza, nós temos aqui Hebreus no capítulo 9, verso 27, e o texto diz assim: e assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mais claro que isso, meus queridos, mais claro que isso é impossível. Está ordenado, ou seja, não tem como mudar. Hebreus 9, 27, está ordenado morrer uma só vez. Pronto, a reencarnação aqui caiu por terra. A reencarnação aqui caiu por terra. Lei do karma, João 9, 21. João 9, verso 1. É uma tentativa de se aplicar o texto à lei do karma. Fazendo uma observação aqui, meus queridos. Você pode pertencer a qualquer denominação, a qualquer uma delas que você imaginar. Se você crê em imortalidade da alma, você é um espírita em potencial. Me desculpe a franqueza. Eu li um livro uma vez, e aqui nós vamos para dar a mão aos bois. O autor Batista. Aí ele reprova. Ele reprova a lei do karma, ele reprova a reencarnação, ele reprova a comunicação com os mortos, ele reprova tudo. Só que, como um membro batista, ele é imortalista. Olha a questão, meus queridos, da comunicação com os mortos. Se você crê que quem morreu de fato não está morto, para comunicar-se com essa pessoa que morreu, a questão é dois palitos.
O pior você já aceitou, que ela de fato não está morta. O pior já foi aceito. Como que você vai negar se essa pessoa, um anjo caído personificado, que seria quando o anjo toma a figura de um ente querido e vem comunicar com ela depois? Como que essa pessoa vai rejeitar essa manifestação se ela crê que quem morreu não está morto? Se quem morreu não está morto, para vir comunicar com ela é despalito. Não custa nada. Não tem nem como rejeitar. 2, 3 anos depois, está com saudade da vovó, crê em imortalidade, a vovó apareceu. O que ela vai falar? Afasta de mim, Satanás? Nunca. Não vai falar. É por isso que eu digo, quem crê em imortalidade inerente é um espírita em potencial, só que se diz cristão. Continuando, meus queridos, a questão do leito do carmo. Caminhando, Jesus viu um cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pegou, este ou seus pais, para que nascesse assim? Esse é um texto clássico. Quem pegou? Meus queridos, às vezes, a gente até comentou aqui, tem curiosidades que elas são sadias. Elas são sadias, elas nos levam a estudar mais, a ter mais atenção na leitura. Essa aqui é uma curiosidade que, quando a gente vê a resposta de Jesus, não levava a lugar nenhum. Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus. Interessante. Eu prefiro ficar com a resposta de Jesus. Entre Allan Kardec e Jesus, eu fico com Jesus. Entre Allan Kardec e Jesus, eu fico com Jesus. E o texto diz: nem ele nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Pronto, acabou. Sem pelo novo, acabou. Nem ele nem seus pais, pronto. Para quem encher páginas e páginas e páginas, porque ele pecou em outra vida, agora ele veio para responder pelos seus pecados, mas aí ele vai. Não, nem ele nem seus pais. Acabou o assunto. E o que nós temos aqui, algumas afirmações dos próprios discípulos. Nós estamos aqui no tempo do Novo Testamento vivendo um mundo helenizado. Tanto é que quando Jesus aparece, eles pensaram que foi um fantasma. Agora você me perguntou, os discípulos criam um fantasma? Estavam vivendo num mundo helenizado, era o que a grande maioria cria. E eles estavam com Jesus para ir aprendendo a verdade passo a passo. Astrologia. Não confunda astrologia com astronomia. Astronomia é uma ciência. Estuda os astros, faz as previsões do tempo, enfim, todas essas coisas são necessárias. Agora, não confunda astronomia com astrologia. Lá em Colombo tinha uma cidadã que ela dizia que ela podia prever o futuro das pessoas. E aquilo ali para mim era muito engraçado. Todo ano ela saía como vereadora e todo ano ela perdia. Aí eu pensava comigo, pode prever o futuro dos outros, não pode prever o próprio futuro? A tua vida, eu te digo, eu olho a tua mão, eu jogo cartas, eu faço os cambal A4 aqui, só que a minha própria vida eu não tenho condição de ver. Já é o quarto, quinto mandato que eu perco a eleição, não consigo ver que eu ia perder. Mas eu sei te dizer o que você tem e não tem que fazer. E tem pessoas, nos Estados Unidos mesmo, tem pessoas que ganham milhões de dólares anualmente fazendo previsões.
Olha como as coisas funcionam. Tem 20 times disputando o campeonato. Pense comigo. E as previsões, elas são feitas. Se você tem 20 profetinhas da destruição, vamos dizer assim, tem 20 pessoas fazendo provisões, e cada um escolhe um time diferente, o time, algum deles vai ter que acertar o time que ganhou, não é verdade? 20 pessoas fazendo previsões, 20 times. Alguém deles vai. E sabe o que acontece no mundo aí fora? Todos os outros 19 que erraram a previsão são esquecidos. Vale por debaixo do pano, ninguém fala mais dele. O que acertou, nossa! Você viu? O fulano acertou a previsão. Alguém teria que acertar. 2017, Campeonato Gaúcho. As previsões. Ué, Grêmio é o Inter, Grêmio é o Inter. E naquele ano ali foi um time diferente. Ninguém acertou a previsão. Agora eu pergunto para vocês, meus queridos, se uma previsão tão básica, que é você analisar o campeonato e ver qual está jogando melhor, que você tem uma série de informações a respeito, você não consegue prever? Você vai prever o que vai acontecer no futuro de alguém que está aparecendo na tua frente? Ali nunca te viu? Agora eu vou te dizer o que vai acontecer, o que não vai acontecer na tua vida, o que você deve ou não deve fazer. A pessoa nunca te viu. E um outro charlatão ainda perguntaram para ele: quem vai ser campeão do campeonato tal? Ele falou: o time tal. Aí alguém lembrou para ele: mas esse time não está no final. Ele sequer sabia o time que estava no final do campeonato. E é essa gente que ganha o crédito do povo. Irmãos, tem uma situação aqui que eu fico pensando assim: você ser enganado por pessoas astutas e pensativas e inteligentes, tudo bem, acontece. Claro, não deve ser uma constante, às vezes a gente é enganado, essa é a verdade. Mas nesse nível você ser enganado é que nem aquele camarada. Ele está conversando com a recém-conhecida namorada, com o dedo junto. Aí ele dá uma baixada, a cueca parece uma peneira, mas ele está prometendo mundos e fundos para a menina. Entendendo? São coisas que acontecem, meus queridos. O dom espúrio de línguas. Eu estava passando perto da igreja do Sol Nascente. Aqui nós estamos trabalhando com vários assuntos de maneira. Aí eu escutei dentro de uma denominação, eu não lembro, as vertentes pentecostais, no caso, e a senhora fazia o tema ali, e eu vou usar a Bíblia depois. Primeiramente, meus queridos, não tenho nada contra o pentecostalismo, muito pelo contrário. No meus piores momentos, foram as pessoas que mais me ajudaram. Não tenho nada contra, não é pessoal. Agora, o ensino ele tem que ser reprovado. O ensino ele não pode vir de Deus. Aí, passando na frente da igreja, a senhora fazia Bíblia fechada, todo mundo orando, e o barulho é bem alto mesmo, e ela fazia Eu fiquei pensando comigo, isso aí é um abuso do racional da pessoa, gente. Deixar o texto bíblico fechado e ficar fazendo pipi com o microfone para ficar mais alto ainda. Vamos a Atos
Atos. Vamos à palavra. O que a palavra diz sobre esse dom? A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como que um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Nós não vamos ler todo o texto, mas leiam em casa. Por que foi necessário a descida do Espírito Santo? Nós temos aqui no livro de Atos, no capítulo 2, 18 nações diferentes. A incumbência dos discípulos que não tinham estudo era levar a mensagem a todas as nações. Agora eu pergunto, se eles não dominassem essas línguas, pelo estudo, achou bem o Espírito Santo que eles recebessem esse dom, que seria o dom de línguas, para comunicar a mensagem a essas outras nações. Se você pega o texto diz, olá, Atos 2. Olha a clareza dos textos, meus irmãos. Estavam pois atônitos e se admiravam. Vede, não são porventura galileus estes que estão falando? O que eles estão dizendo com essa passagem? Eles são galileus? Como que eles estão dominando outras línguas? Olha a clareza do texto. Aí ele vai citar, ó, somos partos, somos medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia e das imediações de Cirene. O que nós temos aqui? Nós temos nações diferentes que falavam idiomas diferentes. O Espírito Santo desce neles, porque eles tinham a incumbência de levar o Evangelho a essas nações. E eles não tinham tempo para ficar na faculdade aprendendo língua. Agora você me diz que é o dom de língua? Está entendendo? Com todo o respeito, você tem que ler o texto bíblico e deixar que a palavra é a palavra de Deus que tem que moldar o seu entendimento. Nós estamos falando aqui durante essa semana. Não deixe que o homem faça com a cabeça com sinos. A não ser que você seja igual aqueles velhinhos que não sabiam ler e dependiam dos outros. É por isso que eu coloquei título, esse subtítulo, é o dom espúrio de línguas. E ainda tem um outro porém. Tem um outro porém que não pode ser esquecido. De acordo com Atos 5,32, ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou a quem? Termina o texto, que Deus outorgou a quem? Aos que lhe obedecem. Olha a clareza do texto. Não é só querer. Eu conheci um cidadão que ele tinha um desejo muito grande de ser batizado e falar em línguas, mas nos moldes espúrios, já digo a verdade. E mesmo não tendo uma relação íntima com Cristo, ele entrou, de tanto ele querer, ele desejar, e eu achei estranha essa situação, porque foi numa igreja presbiteriana. Ele falou línguas, fechando
tempo direto com a mulher em casa, dando tapa no filho, trabalhava uma vez por semana, mas o desejo ele acabou falando. O texto não diz que é dessa maneira. O texto não diz que basta você querer. O Espírito Santo é concedido a quem obedece. Não é só você querer. E outra, num dado momento, numa dada hora, é como se você tivesse o domínio sobre o Espírito Santo. É o contrário. O Espírito Santo tem que te dominar. Tanto para milagres como para o falar em línguas autênticas. Estava acontecendo uma palestra no Japão, e o que aconteceu naquele momento? O público japonês falou: fale para ele que não precisa mais de tradutor, nós estamos entendendo ele em japonês. Está entendendo? E esse é o autêntico dom de línguas. Aquela história recente daquele jovem, se eu não me engano, africano, entrou numa colônia de alemães, e o que aconteceu ali? Quando ele começa a pregar, ele está falando o alemão mais requintado que existe, um negrão falando de alemão. Aí os companheiros olham para ele, os alemães olham para ele surpresos. Mas vem cá, aonde você aprendeu o alemão tão bem assim? Aí foi que ele revelou: eu nunca estudei alemão. Esse é o dom de língua autêntico. Vamos aqui à intercessão dos santos. Notem, meus queridos, que tudo isso tem a mão do inimigo por trás. Ele tira Jesus do jogo, vamos dizer assim, a comunicação com os mortos, ensinando que quem morreu tem mais informação do que quem está vivo. A psicografia, que é essa comunicação, a reencarnação, que nós vimos em Hebreus que ao homem está reservado morrer uma só vez, é claro o texto. A lei do karma, Jesus nem ele nem a mãe dele pecou, ele descartou completamente essa heresia. A astrologia, como a gente já observou, é uma grande falácia, enganando as pessoas por aí. O dom escuro de línguas, dom de língua, você falar um outro idioma para levar o evangelho para aquela pessoa, e ponto final. Agora nós vamos ver a intercessão dos santos, que também depende, que é o braço forte do catolicismo. 1 Timóteo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quantos mediadores? Um só mediador. É um só mediador. Eu tenho todo o respeito a Maria, pelo que é relatado nela na palavra de Deus. Não recebeu o Filho de Deus de graça, recebeu porque tinha qualidade para receber. Agora que ela é nossa intercessora, isso não é verdade. A Bíblia não diz, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso único intercessor. Com todo o respeito a Maria, repito, não foi escolhida para ser a mãe do filho, a mãe de Jesus, de graça. Agora, o que eu faço com o texto, eu não posso ignorar. É como diz aqui em Atos mesmo, eu não posso ignorar o que eu vi e ouvi. O que está na palavra não pode ser ignorado. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. As mentiras, elas se agarram, elas se firmam de uma maneira tão forte que quando as pessoas se deparam com a palavra, parece que elas ficam cegas ao texto. Porque o texto ele não oferece, sinceramente falando, o texto ele não oferece nenhuma dificuldade de entendê-lo. Um só mediador, quem é Jesus? Pronto. Não tem segredo, não tem mistérios. EPMs, a verdade sobre experiências pós-morte. E nós estamos aqui, estamos chegando no final.
imortalidade é o país das estatísticas, né? E isso acontece muito nos Estados Unidos. E é interessante que todas as pessoas que passam por essas experiências, elas vêm depois dessas experiências com as mesmas histórias. É sempre um gramadão extenso que se observa e de repente tem uma luz brilhante que não dá para se identificar o que é. É sempre essas histórias. Aí você vai tomar um cuidado com o estilo de vida de quem participou dessas experiências pós-morte, que daí passa a ser uma arma, de acordo com eles, a favor da imortalidade. As histórias, elas são sempre as mesmas. Só que essas pessoas se esquecem que, de acordo com medicamentos, ou de acordo com o tipo de droga que as pessoas usaram, eu digo droga não sendo medicamento, mas a droga em si, a pessoa, mesmo estando viva, ela pode passar por esses transes. Então, fazer a afirmação que depois que ela teve essas pseudovisões, ela participou de uma experiência pós-morte e a partir daí ela pode afirmar que de fato o homem é imortal, é mais uma heresia satânica. Nunca veio Jesus, nunca exalta a cruz de Cristo depois. Às vezes o cidadão fumava e bebia e traía a esposa e levou da experiência vivendo da mesma maneira. Ou seja, são contatos que, se fossem providos por Deus, mudariam o estilo de vida da pessoa. Mas isso não acontece. Curas mediúnicas. Apocalipse. Vamos a Mateus 24, 24. Que está ligado ali com Mateus capítulo 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aqui nós temos um problema muito sério, meus queridos. É uma humanidade que não se preocupa mais com comer e beber para preservar a saúde. A ideia é sempre: eu quero ter prazer. Eu quero ter prazer através do que eu como, do que eu bebo. Então nós vamos viver uma humanidade doente mesmo. Este é o cenário perfeito para Satanás. É o cenário perfeito. Eu não me preocupo com a minha saúde. E aí entra o inimigo. Então viva e faça o que você quiser. A cura depois eu dou um jeito. Aqui nós não temos uma contrafação. O texto diz: farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam os próprios eleitos. Telêmaco Borba, um senhor que estava recebendo estudos bíblicos dos adventistas do sétimo dia, mas ele estava acamado, ele estava doente. Aí o que aconteceu? Chegou então no sábado, onde era realizado normalmente os estudos, e ele falou: não quero mais fazer os estudos. Em pé, bom, já não estava mais acamado. Tinha ido um outro grupo religioso lá, o cara levantou, ficou bom. Assim como se fosse um passe de mágica. Ele falou: não quero mais fazer os estudos. Ah, por quê? O que eu queria de Deus já recebi. Agora o que vocês têm para dizer não interessa. Foi o que ele falou. Pastor da igreja adventista, mas um ancião. Aí o pastor fez uma proposta para ele: nós vamos fazer uma oração como se fosse uma saideira. Vamos fazer uma oração para você. Se for de Deus a cura, você vai continuar curado. Se não for de Deus, infelizmente você vai voltar para a cama. Você aceita? Ele pensou e disse: aceito. Ao final da oração, esse senhor bambeou as pernas
O que a gente tem que entender? Nem tudo que reluz é ouro. A palavra de Deus diz que não é impedido a Satanás de fazer sinais e prodígios da mentira, de acordo com o Apocalipse 16, verso 13. Porque são espíritos de demônios que vão reunir o mundo através de sinais e prodígios da mentira. Não vão ser meras contrafações. Tanto é que o texto diz, se possível, ligando com o Apocalipse e Mateus, enganariam os próprios eleitos. A pessoa enferma e sofrendo, ela quer a cura. Da onde vai vir, pouco interessa. Na maioria dos casos aí fora é assim. Infelizmente é assim. Anjos caídos, Apocalipse 12, versos 7 a 9, diz que nós estamos vivendo num mundo onde os anjos caídos estão presentes. Aqui eu faço um adendo, eu faço uma observação. Não saia de casa sem fazer uma prece a Deus, pedindo a proteção sobre todo o mal, sobre todo o perigo. É muito arriscado. Se os nossos olhos fossem abertos, como foi do servo Eliseu, nós vivíamos uma guerra espiritual entre os anjos de Deus e os demônios, os anjos caídos. Existe essa realidade. Finalizando aqui analisando a frase do David Bowie sobre a música rock, ele diz o seguinte: o rock é a música do diabo. Já com outro tema aqui. E finalmente, a destruição de Satanás e seus anjos. Quando Paulo diz que Jesus, no retorno de Cristo, todo o mal, ímpios e Satanás serão destruídos, é destruição. Não existe um processo de destruição, senão não seria destruição. A destruição sugere que tenha um fim. E nós sabemos que, de acordo com o julgamento, cada um paga o que deve. Satanás, como autor de todo o mal, é a raiz. Aqueles que seguiram seus caminhos são os anos, de acordo com Malaquias capítulo 4, verso 1. E o texto diz com todas as letras: não restará nem raiz, nem ramo. É um processo, ele tem uma duração, mas ele tem um fim. Eu tenho uma outra palestra cujo título é Um Inferno de Doutrina. E nessa palestra eu falo sobre a questão da punição eterna, onde uma pessoa que viveu 20 anos, vai viver sem Jesus, ela vai queimar eternamente. Isso tem levado muitas pessoas à loucura e ao ateísmo. Elas não conseguem conceber um Deus que por um curto período de tempo vai queimar alguém prazerosamente pelos milhões de anos afora, sem nunca mais que essa pessoa pare de queimar. Se só chega isso a uma determinada pessoa, não é de se espantar que essa pessoa vira ateia, que ela não creia mais em Deus. E o texto bíblico diz com todas as letras: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Chegando então, meus queridos, ao final das nossas considerações, vocês viram que aquelas anotações ali até que valeu a pena? Valeu a pena. Amanhã eu vou conversar com um cidadão que trabalha comigo. Amanhã eu vou sair mais cedo, quero ter mais tempo para preparar a minha palestra. Gratidão pela igreja, pelo convite que foi feito por essa semana. A gente faz as leituras aqui. Finalizando, eu apresentei aqui o livro de Platão, que é o defensor aqui da imortalidade inerente da alma. Nós temos aqui também Imortalidade ou Ressurreição, de Samuel Limatorque. Sobre esse tema, dos livros que eu já li, é o melhor. É o melhor. E também tem aquela questão: se você gosta de ler realmente, você não empresta livro.
E outros livros também já seriam mais light, uma linguagem assim mais Na Mira da Verdade, volume 1, e Na Mira da Verdade, volume 2. É o que a gente tem falado durante essa semana. Material tem, mas não vai ler. Se a gente for analisar uma pizza e uma Coca-Cola, uma pizza grande, vai sair o quê? 120, 130 reais? Mais ou menos. Você compra o quê? Você compra com 100 reais, você compra um ou dois livros, dependendo do livro, vai comprar um ou dois livros. Pela graça do nosso Deus, às vezes nós vamos enfrentar lutas e dificuldades para poder se encontrar com esse amor, né? Deus às vezes permite algumas coisas aconteçam para que a gente se aproxime mais dele, né? Para que ele possa nos alcançar. E essa canção fala sobre isso.
Amanhã, então, irmãos, nós vamos falar sobre a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Esse é o nosso tema de manhã, né? É um tema também bastante polêmico. Fiz que a questão de o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é uma energia, ele é a força de Deus, ele é Deus também, ele é menor que Deus, ele só auxilia os seres humanos na salvação. Qual que é a questão envolvida com o Espírito Santo? Amanhã a gente vai trabalhar sobre essa questão, então. A divindade e a personalidade do Espírito Santo. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus, foi realmente bom estar na tua casa, estudarmos a tua palavra, possamos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aprendendo que qualquer ensinamento que deixe de Jesus de lado, para que o homem faça a autopromoção da sua salvação, é um ensinamento espúrio. Possamos aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aceitar a graça de Cristo para transformar o nosso caráter e assim sermos considerados dignos de herdar a vida eterna, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.